Boa tarde, gente. Vamos dar início a mais um vídeo sobre exercícios do curso de Distância de Matemática da UFA, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar um exercício da aula 10, que é a questão 3 da página 113, tá bom? Bom, esse exercício 3, para resolver, ele precisa que seja resolvido no exercício anterior. O exercício anterior, ele dava um vetor V, né, e pedia para achar o valor de m tal que esse vetor fosse combinação linear desses outros vetores aqui. Combinação linear de V1 com V2 e V3. Nessa questão 3, já que a gente já achou o valor de m na questão anterior, ele pede para escrever o V como combinação linear de V1, V2 e V3, sendo que o V1 é 1, 0, 2, tá bom? Uma vírgula aqui. O V2 é 1, 1, 1 e o V3 é 2, menos 1 e 5. O vetor V, ele é 1 menos m, 3. Só que na questão 2 a gente achou que o valor de m é 1, tá bom? E aí eu faço uma correção que no gabarito desse livro está dizendo que o valor de m é menos 1, mas não, o valor de m é 1, tá bom? Tá, então vamos lá. Vamos resolver. Para escrever este vetor V como combinação linear de V1, V2 e V3, a gente tem que encontrar o V, ele tem que ser da forma A vezes V1, mais B vezes V2, mais o C vezes o V3. Tá legal? Então nós temos que achar quem é esse A, quem é esse B e quem é esse C, tá? Então isso nós vamos fazer agora. Então vamos substituir aqui o V. O V, ele é igual a 1, menos 1 e 3. Por que menos 1 aqui? Porque como m é 1, quando a gente substitui bem aqui, vai ficar menos 1. E isso tem que ser igual a A vezes o V1, que é 1, 0, 2, 1, 0, 2, mais B vezes o V2, que é 1, 1, 1, 1, 1, 1, mais C vezes o V3. O V3 aqui é 2, menos 1 e 5. Tá certo? E agora nós vamos organizar. Então vai ficar aqui, vai ficar 1, menos 1 e 3 vai ficar igual a quanto? Bom, na primeira posição nós vamos ficar com A mais B mais 2C. Tá? A mais B mais 2C. Na segunda posição, multiplicando o A vezes 0 vai ficar 0, mais B vezes 1 vai ficar B, mais C vezes menos 1 vai ficar menos C. E na terceira posição, A vezes 2 vai ficar 2A, tá? B vezes 1 vai ficar mais B, e C vezes 5 vai ficar mais 5C. Tá? Então, para que essas ternas sejam iguais, o que tem que acontecer? Tem que acontecer que o A mais o B mais 2C tem que ser igual a 1, tá legal? O B menos C tem que ser igual a menos 1 e o 2A mais B mais 5C, ele tem que ser igual a 3. Então, a gente encontra aí um sistema que tem 3 equações e 3 incógnitas, tá bom? Então, vamos resolver. Eu vou resolver utilizando o escalonamento por triangularização, tá legal? Vamos, então, escalonar esse sistema. Então, vamos lá. Ó, os valores na matriz vai ficar assim. Vai ficar 1, 1 e 2. Como não tem coeficiente aqui no A, fica 0, 1 e menos 1, e aqui fica 2, 1 e 5, tá? E aqui o resultado de cada uma aqui é 1, menos 1 e 3. Então, olha só, para fazer a triangularização aqui, olhando a diagonal principal, que é esta aqui, a gente pode triangularizar tanto aqui na parte de baixo, tá? Quanto aqui na parte de cima. Tanto faz. O importante é a gente triangularizar. Eu vou triangularizar logo aqui de baixo, porque aqui já tem um trabalho a menos, né? Que o 0 já está bem aqui, só resta a gente zerar este e este, tá? As duas coisas que eu vou fazer.
Na linha 3, para zerar esse 2 aqui, eu vou fazer que conta? Eu vou fazer, na linha 3, vai ficar a linha 3 menos 2 vezes a linha 1, tá? Por que 2 vezes a linha 1? Porque quando eu faço essa, menos 2 vezes essa, ó, 2 menos 2, vai ficar 0, porque o que eu quero que aconteça é que zere esse 2, tá? Então, as outras vão permanecer a mesma coisa, tá? 0, menos 1 e 0, 1 e menos 1. E aqui vai ficar 0. Aí aqui, ó. Essa menos 2 vezes essa aqui, ó. 1 menos 2 vai ficar menos 1, tá? E 5 menos 2 vezes esse aqui. 2 vezes 2 é 4. 5 menos 4 fica 1, tá? Aí aqui nos resultados eu repito esses dois primeiros. 1 e menos 1. E aqui eu faço, ó, 3 menos 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então 3 menos 2 vai ficar 1. E agora, para terminar, ó, a única coisa que falta aqui é zerar este bem aqui. Para zerar esse aqui, vejam, eu não posso fazer a linha 3 com a linha 1, por quê? Porque se eu fizer a linha 3 com a linha 1, quando eu fizer isso aqui, vai zerar esse aqui, mas esse aqui vai voltar a ser diferente de zero. Isso é o que a gente não quer. A gente já zerou aqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com essa linha, fazer ela zerar, mas de uma forma que não mexa nesse daqui mais. A única forma, então, é mexer com a linha 2, porque qualquer coisa que eu faça aqui sempre vai dar zero, tá? Então, na linha 3, de novo, trabalhando na linha 3, vai ficar L3 mais L2, tá? Por que mais L2? Porque quando eu faço isso, mas isso vai zerar, tá? Então, vai ficar aqui, repito, a primeira linha e a segunda também. Aqui vai ficar 0 mais 0 fica 0, menos 1 mais 1 fica 0, 1 menos 1 fica 0. Repita esses outros valores, 1 e menos 1, tá legal? E aqui, ó, L3 mais L2, então fica 1 menos 1 fica 0. Então vejam que aqui, quando a gente fez o escalonamento, essa linha toda zerou. O que significa isso? Significa que esse sistema aqui, ele é um sistema possível ou compatível e indeterminado. Se por algum acaso aqui desse um valor diferente de zero, a gente ia concluir o quê? Se aqui, por exemplo, desse qualquer valor diferente de zero, a gente concluiria que esse sistema era impossível. Mas como aqui deu zero igual a zero, então esse sistema é possível e indeterminado. E aí, qual vai ser a solução desse sistema? A solução desse sistema vai ser a mesma solução para esse sistema bem aqui. E aí, como é que ficou formado esse sistema, esse novo sistema aqui? Ficou da forma A mais B mais 2C igual a 1 e B menos C igual a menos 1. Então, a gente vai resolver isso daqui. Então, veja, como ele é um sistema possível e indeterminado, essas variáveis vão depender uma da outra, né? Então, o que a gente faz aqui? Ou a gente deixa aqui, olhando para essa aqui que só tem dois termos, ou a gente deixa o B em função de C, ou a gente deixa o C em função de B. Dependendo da nossa escolha, vai dar uma dependência, né? Porque olha só, se a gente colocar o B em função de C, nessa B aqui, ó, fazendo B de B menos C igual a menos 1, nós vamos ter o quê? Que B é igual a menos 1 mais C, tá? Então, se eu fizer isso, então eu vou ter que o B ele vai ficar dependendo de C, tá? E aí, quando eu substituir esse B nesta outra equação aqui, o A também vai ficar em função de C. Agora, se a gente fizer o contrário, fizer o C, isolar o C vai ficar dependendo de B, e aqui também o A vai ficar dependendo de B. Então, dependendo da sua escolha, a gente vai ter um jeito para caracterizar os valores de A, de B e de C, tá? Então, aqui, ó, de B, a gente vai ter que B vai ser igual, isolando o B, vai ficar B igual a menos 1 mais C. Então, a gente já tem que o B depende de C. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse B bem aqui nesta outra equação, tá certo? Então, vamos fazer isso. Então, a gente vai substituir agora
a gente botou o B em função de C. Agora, substituindo, o B igual a menos 1 mais C. Em quem? Nessa outra equação que ficou aí, que é o A mais B mais 2C igual a 1, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, então, A mais, no lugar de B, eu vou substituir por menos 1 mais C, mais 2C igual a 1, tá certo? E aí nós vamos ter o quê? A menos 1 mais C, mais 2C igual a 1. Desse de C mais 2C, nós vamos ficar com 3C. 3C vai dar bem aqui. Então, a gente vai ficar aqui, ó, com A igual. Esse 1 vai ficar positivo, passando para o outro lado. Vai ficar 1 mais 1 menos 3C, porque aqui fica positivo, vai passar negativo. Então, A vai ficar 2 menos 3C. Então, vejam que a gente encontrou tanto o A quanto o B em função de C, né? O que isso significa? O A, uma coisa que a gente esqueceu de botar bem aqui, os valores de A, de B e de C são valores que pertencem ao conjunto dos reais, tá? Então, a gente acaba de encontrar uma combinação em que a gente não encontrou só um valores. Dependendo do valor de C, você vai ter várias combinações lineares. Então, para cada valor de C, você vai ter uma combinação linear. Então, agora a gente vai concluir o exercício. Só colocar aqui para vocês. Então, a gente encontrou que o A ele é 2 menos 3C e o B ele é igual a menos 1 mais C. Para todo C pertencente aos reais. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos reescrever, então, vamos escrever esse V como combinação linear de A, de B e de C, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, a gente tinha de início que o V ele é igual a A vezes 1, 0, 2, tá certo? Mais B vezes 1, 1 e 1, tá ok? Mais C vezes 2 menos 1 e 5. Tá ok até aí? Só que a gente encontrou que o A, ele não deu um valor só. Ele deu um valor em função de C. O B, ele também, ele não deu um único valor. Ele deu um valor em função de C. Então, como é que fica, como é que a gente vai escrever esse V como combinação linear dos vetores A, B e C? Então, V, ó. O V, então, vai ser igual. No lugar de A, a gente vai substituir por 2 menos C. Vamos colocar aqui, ó. 2 menos 3C, desculpa. 3C. Vezes o V1, tá? Vezes o V1. Mais, aí quem é o B? Bom, o B a gente encontrou que ele é menos 1 mais C. Menos 1 mais C. Tá? Vezes o V2, que é 1, 1, 1. Mas eu vou colocar aqui embaixo o C, tá? Vou colocar em azul. C vezes 2 menos 1 e 5. Para todo C pertencente aos reais. Ou seja, qual é a diferença desse exercício para os exercícios que a gente fez anteriormente? Geralmente, quando a gente acha os valores de A, B e C, a gente acha um único valor para A, um único valor para B e um único valor para C. Nesse caso, a gente não encontrou um único valor, a gente encontrou o valor de A, que depende do valor de C. A gente encontrou o valor de B, que depende do valor de C. Então, por exemplo, se por exemplo o C, ó, exemplos aqui que a gente pode dar. Essa aqui é a resposta final, tá? No livro de vocês, se eu não me engano, aqui ficou em função de A. Então, provavelmente a estrutura como ele montou aqui os vetores, né, pode ser diferente. Pode ser que ele tenha colocado C, B e A aqui, né? Depende da ordem como ele fez a posição. Mas isso não interessa. Lá está em função de A, deve ser alguma organização que ele fez, uma estrutura diferente da que a gente fez aqui, tá? Mas aí a resposta é essa, vai ficar de forma genérica, tá bom? Vai ficar desta forma. E aí, se você quiser dar alguns exemplos, ó, por exemplo, se o C for 0, você vai ter o V, olha como vai dar certo, o V vai ficar 2
Se você pode testar qualquer coisa aí. Se você testar para 0, você vai verificar que de fato, quando você faz C igual a 0, vai dar o próprio vetor. C igual a 1 e assim vai, você pode ir testando, tá? Então, eu acho que a dificuldade do exercício que vocês tiveram aqui é porque vocês não encontraram um único valor para esses coeficientes. Vocês encontraram uma relação entre eles, mas isso não tem problema, tá? Por que não tem problema? Porque tanto A, o B e o C, eles são valores que pertencem aos reais. Então, para cada valor que você der para C, você vai encontrar uma combinação linear diferente de V com V1, V2 e V3. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham entendido a diferença desse exercício para os outros, tá? Em que vocês encontram não só um único valor, e sim vários valores dependendo do valor de C. Tá legal? E aí, qualquer dúvida, vocês podem postar no YouTube ou no nosso grupo do WhatsApp. Tá certo?